Fala pessoal do Mercado Educação, tudo bem? Rafael Santo aqui novamente para mais uma entrevista com personalidades do mercado educacional. Hoje vamos entrevistar Jonas Stanley, diretor de operações pedagógicas do Inspira Rede de Educadores. Tudo bem, Jonas? Tudo bem, Rafa? Boa noite, querido. Opa! Jonas, hoje a gente vai falar de indicadores de qualidade de ensino-aprendizagem. Vamos trazer um pouquinho da experiência que você tem com a Inspira. Mas antes eu gostaria de entender aí quem que é o Jonas, qual que é a sua experiência. Enfim, conta pra gente o tempo que você está na educação e o que que você já trilhou aí nesse setor. Tudo bem, Rafa? Bem, estou na educação desde 2003, né? A gente do mercado de educação costuma dizer que é um mercado viciante, né? Na verdade, eu entrei no mercado de educação como muitos que fizeram a mesma faculdade que eu estudei no Instituto Militar de Engenharia, né? Por uma grande sorte, né? Seria um grande acaso, mas de uma grande sorte, né? Eu fiz então engenharia, né? Eu não fiz nada a princípio ligado à pedagogia, né? Ao mercado de educação. Só que entrei no mercado de educação como monitor, né? Para ali complementar um pouco do salário que a faculdade já pagava, né? E viciei, né? Me apaixonei pela educação. De monitor virei professor, de professor virei diretor. Fui sócio de uma escola, hoje com o presidente da Inspira, né? Na época não existia Inspira, mas fui sócio dele lá no Pará. Fiquei no Pará por 2 anos. Saí de lá para fundar uma escola em Ipatinga, né? Com 3 amigos do ITA. Fundamos no ranking do Enem, que a gente vai até falar um pouco aqui hoje, sempre se encontra entre as 10 maiores do Brasil. Saindo de lá, voltei para o Rio, né? Quando começaram a se formar as grandes empresas de educação, não grandes, né? O mercado de educação ainda é muito grande, tem muita escola ainda para entrar nas empresas de educação, mas fiz parte de uma dessas grandes empresas de educação por 7 anos, né? Fiquei lá por 7 anos e aí enveredei para a Inspira, né? Estou na Inspira desde praticamente o começo, desde 2019, né? Estou aí há 4 anos e meio, né? E todo esse tempo sempre em sala de aula, né? Um grande diferencial da Inspira é que todos os diretores, né? Praticamente todos os diretores ainda são professores, né? Então, todos que estão muito ligados aí a essa área educacional, né? Não só olhar, a gente fala, não só olhar planilhas, mas também entender o que acontece dentro da escola, né? Não só olhar a escola pelo lado mais externo, mas também entender muito o que acontece ali na sala de aula. Nossa, legal essa vivência de dentro de fato da escola, do que acontece, da rotina escolar, de como é a vida do professor, faz toda a Uhum, diferença. Até no momento agora de fazer gestões mais amplas, de uma maneira geral, acho que essa vivência ali dentro da escola faz toda a diferença. uhum, muito bom. Jonas, vou ler uma introdução para dar contexto e já vou puxar a primeira pergunta, certo? Vamos Uhum, lá. Jonas, um dos grandes desafios de todos os gestores e responsáveis pedagógicos escolares é medir, de maneira eficiente, evidentemente, a qualidade do ensino aplicado à sua escola. O Brasil fornece alguns índices comparativos, como, por exemplo, o SAEB e o Enem. O primeiro, Sistema de Avaliação da Educação Básica, tem o objetivo de diagnosticar o desempenho dos estudantes dentro do ensino básico e, inclusive, as médias apuradas dentro dessas avaliações compõem, em conjunto com outras taxas, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O segundo, o Exame Nacional de Ensino Médio, tem como objetivo avaliar o desempenho escolar dos alunos após o término da educação básica. E, inclusive, pode ser usado para acesso ao Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU, e ao Programa de Universidade para Todos, que é o ProUni. A Inspira Rede de Educadores propõe uma nova via de medir a qualidade de suas escolas, o PISA-S. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Então, eu vou puxar a minha primeira pergunta. A minha primeira pergunta é: por que escolher o PISA-S em detrimento do Enem e do SAEB? Quais são os possíveis problemas aí do Enem e do SAEB que fizeram a Inspira optar pelo PISA-S? uhum. Na própria introdução você fala dos dois e você fala, né, fala primeiro do Enem. Ele é um pouquinho mais fácil de falar, o SAEB é um pouquinho mais profundo, mas o Enem ele avalia ali o aluno que está saindo do ensino básico, né? É muito comum, né, muito comum em uma escola, por exemplo, de aprovação.
né, como nós temos algumas redes, que o aluno entre na última série, né, ele estude várias séries na escola e se faz, em alguma escola, a vida acadêmica dele inteira, mas na terceira série ele fala, naquela rede aprova muito, eu vou para ela. Então, primeiro ponto, né, no Enem, a escola pode pegar esse aluno, né, que se preparou muito bem, que vai passar no curso que ele quer, vai tirar nota altíssima, e ele vai e muda, e essa escola pegou esse aluno formado e ela tem um resultado dela muito bom, né? Em consequência, aquela escola que criou, que formou aquele aluno, né, que fez aquele aluno durante 11 anos ou mais, né, contar a educação infantil, né, ela não tem o resultado daquele aluno, né? Então, acaba sendo, nesse ponto, um ranking que favorece muito aquela escola que recebeu esse aluno de mão beijada e que É. prejudica muito aquela escola que formou, construiu, né, moldou aquele aluno academicamente, né? Então, o Enem ele acaba sendo, ele não sendo muito legal nesse ponto. Um dos pontos, né? Um outro ponto do Enem, que aí se fala muito, é que o ranking do Enem é possível maquiar, tem jeitos de maquiar, porque cada um pode escolher quem faz a prova, pode falar, coloca a unidade tal e não coloque a unidade tal. Você pode guiar o aluno a se inscrever por uma escola tal e não pela escola em que ele está. Então, ele é um ranking um pouco obscuro também nesse sentido. Então, ele acaba sendo um ranking não muito fiel, né? Então, a gente sempre tem muito cuidado quando vai falar do ranking Enem, devido a esses meandres que ele tem, né? Que é possível modificá-lo e você pode receber um aluno que explode uma nota e você não o formou. Então, teoricamente, você está com um ensino muito bom, mas na verdade quem ensinou tudo para ele foi a outra escola. Então, o Enem Entendi. ele tem essas particularidades, né? Por que não o SAEB? O SAEB seria e acho que vai ser uma avaliação maravilhosa. Só que o SAEB ele era só para escolas públicas até 2017, né? E as escolas particulares não são obrigadas a fazer, ao contrário das escolas públicas, né? No último Uhum. SAEB 2021, eu fiz algumas anotações, foram 70 mil escolas públicas versus 1.900 escolas particulares. Então, né, qualquer um que entenda um pouco de média sabe que as escolas públicas estão com um peso muito maior do que as escolas particulares. Então, quando você for fazer as comparações, né, você, escola, quer participar, escola que tem uma excelência acadêmica quer participar, infelizmente no Brasil, a gente sabe que a grandíssima maioria das escolas públicas, o ensino não é tão desenvolvido. Então, você vai acabar se comparando com a escola pública basicamente toda, né? 70 mil para 2.000, 80 e tantos por cento ali são escolas públicas. Então você acaba fazendo uma comparação, provavelmente você vai ficar muito bem comparada às escolas públicas que participaram, e pode te dar uma falsa impressão de que aqui está tudo perfeito, porque minha nota foi tal e a média do SAEB foi tal. Tudo bem que ele cria, né? Ele, tal qual o Pisa Forest, que a gente vai falar, ele cria relatórios que também te guiam, né? Mas sempre comparado à educação brasileira, né? Então a gente tem esse limitante, não é uma avaliação que dê para fazer isso ou aquilo, a gente mexe aqui, mexe ali, não. Mas ele ainda tem esse limitante de ter um espaço amostral gigantesco na escola pública, que era o fim do SAEB até 2017, né? E ainda ter uma participação muito baixa das escolas particulares, né? Então, com isso, o que, que a gente pensou também, e pensando numa empresa que também é investida, né, que a gente precisa, né, sempre, de uma comparação mais abrangente. E eu estou falando mundialmente abrangente, né? Quando a gente fala do SAEB ou do Enem, no Brasil todo mundo conhece. O Enem mais do que o SAEB acaba que quem não é da educação talvez não tenha ouvido falar do SAEB, mas acaba ouvindo falar do Enem porque o seu filho em algum momento vai fazer a prova do Enem, né? Uhum. Mas quando a gente fala com o mercado mundial, né, ele não sabe o que é o Enem e ele não sabe o que é o SAEB, né? Mas ele sabe o que é o PISA.
né? Hoje, 80 e, se não me engano, 88 países fazem a prova do PISA. Então, a gente escolheu também o PISA. Primeiro, a gente não consegue mexer, né, no ranking, porque é um órgão mundial que faz, que é o CDE, que prepara é, toda a prova do PISA Fora Schools que a gente faz. É também a OCDE que escolhe os alunos, ou seja, a gente não pode escolher quem vai fazer a prova. Ó, vou escolher esses aqui, aquele ali, bota os melhores para fazer a prova. Não, a gente manda a nossa lista e eles escolhem quem vai fazer a prova. Então a gente também não tem esse controle de poder, né, mexer em alguma coisa. E é reconhecido mundialmente, né? Então, com isso, a gente acabou escolhendo, né, com esses fatores mais abrangentes, a gente acabou escolhendo, no momento, o PISA for Schools. Como eu falei, todos os nossos alunos fazem Enem, então acaba que, se voltar a liberar os microdados para fazer o ranking Enem, é possível a gente usar de algum modo, né? O SAEB, nossas escolas ainda não fazem, né? Não é obrigatório ainda para a escola particular e o espaço amostral é muito pequeno, né? Então, a gente acabou escolhendo o PISA Fora School por isso, tá? Perfeito. Eu acho até que já é um gancho aqui para fazer uma próxima pergunta, porque acho que todo mundo conhece, pelo menos já ouviu falar do PISA, mas especialmente por conta do ranking, da ordenação que a gente tem do nível escolar por país. Só que eu acho que poucas pessoas, e eu me incluo nelas, entendem assim de fato como que funciona essa avaliação, né? Então, antes da gente falar um pouco do PISA-S, a diferença do PISA-S para o PISA, eu gostaria de entender como que funciona essa avaliação geral que o PISA faz, inclusive passando esses relatórios de países que todo mundo conhece, que todo mundo tem acesso. Uhum. Então, o PISA, primeiro, quem participa do PISA? Quais países participam do PISA? Todos que fazem parte da OCDE, né? Falei, hoje em dia, 88, se eu não me engano, países fazem parte da OCDE. Todos esses países participam do PISA. O que é o PISA? A OCDE, ela, em cada um desses países, ela faz uma escolha de escolas, né? Ela pega o censo escolar daquele país, escolhe aleatoriamente algumas escolas. Então, no Brasil, por exemplo, foram 600, no último, né, no último PISA, que foi o ano passado, foram 606 escolas em 420 municípios, né? Cerca de 14 mil estudantes brasileiros fizeram o PISA. Então, faz isso em todos os países. É claro que ela faz proporcional, né? No Brasil, ela escolhe 606 escolas. Provavelmente nas Filipinas, que são pequenininhas, não deve ser 606 escolas, né? Estados Unidos gigante, deve até ser mais, né? Então, ele faz essa escolha aleatória, né? E sempre mantendo essa integralidade de escolher aleatoriamente a escola e pegar o censo escolar, pegar a lista de alunos e ela escolhe os alunos de novo para ter o ranking o mais honesto possível, né? Então, não é a escola A. Me manda os seus alunos aí que vão fazer. Não, não, não. Escola A. Vou entrar no seu centro escolar, tá? E vou pegar os alunos lá que estão dentro da faixa que eu quero, porque também tem isso, né? É, a, o PISA ele pega uma faixa muito específica de aluno, que para a gente no Brasil é exatamente o momento de sair do ensino fundamental e entrar no ensino médio. É a faixa de idade, e aí tanto para o PISA quanto o PISA Fora School que a gente vai falar, é de 15 anos e 3 meses até 16 anos e 2 meses. Tem esses 11 meses aí de faixa de idade, né, de range, no dia que vai fazer a prova. Então, se a prova está no dia 10 de outubro, no dia 10 de outubro, você tem que ter entre 15 anos e 3 meses e 16 anos e 2 meses. Tá? Ela avalia três áreas, três grandes áreas que podem ser avaliadas em qualquer lugar do mundo. Eu não poderia, por exemplo, avaliar a história, porque a história no Brasil não vai ser a história dos Estados Unidos, não vai ser a história de outros países. Então, não se avalia humanas devido a isso. Tá? Então, avalia-se três grandes áreas que podem ser avaliadas igualmente em qualquer país, que são leitura, matemática e ciências. Então, não é nem legal falar prova, mas não deixa de ser uma prova, né? A avaliação ela é feita dentro dessas três áreas. O PISA é feito de 3 em 3 anos. Tá? Então, o país faz o PISA, as escolas participantes desse PISA recebem relatórios sobre
como foi sua participação em relação ao próprio Brasil, em relação ao mundo, e tem ali 3 anos para desenvolver planos de ação para tentar modificar o resultado, caso ela seja novamente escolhida para fazer o PISA 3 anos depois. A única particularidade que teve é que o penúltimo PISA foi em 2018, então era para ter tido um PISA em 2021, não teve por causa da pandemia. Ele foi Certo. feito o ano passado, em 2022. Né? Então, a gente teve aí, pela primeira vez, um leque de 4 anos e não de 3 anos, que é o normal. Porque se alguém for procurar o resultado, de repente fala, mas foi 18 e 22, então não é de 3 e 3. Foi devido a particularidade da pandemia, pulou-se um ano. Né? O relatório que a escola recebe, ele é bem completo, ele é feito pela OCDE também. Demora normalmente um ano e alguns meses. Então, por exemplo, o relatório do PISA que foi feito ano passado, 2022, ainda não saiu. Ainda não, Uhum. as escolas ainda não receberam. Então, é realmente um relatório bem completo, né? Acaba sendo um pouco demorado também a escola receber. Então, o PISA, né, esse provão mundial, ele tem esses moldes de ter essa integralidade de não poder escolher, né, os alunos que vão fazer, né, de você ser escolhido. Então, ela consegue, com esse espaço amostral mundial, ela consegue fazer uma medição mais assertiva, né? Ela consegue fazer uma medição mais honesta. A gente gosta muito disso, e é claro que o mercado mundial olha isso com muitos bons olhos, né? Com muito bons olhos. Então, a gente gosta muito do PISA, né? Perfeito. Bom, entendendo como funciona o PISA e a maneira como ele faz essa avaliação, então o que se diferencia o PISA-S? Por que não usar o PISA e sim o PISA-S? O que a OCDE começou a enxergar? Não enxergar, tá? Eu estava conversando com a Seis Grandia. A Seis Grandia é representante da OCDE, é quem prepara a prova do PISA for Schools aqui no Brasil. Conversando com eles, eles começaram, não, o PISA for Schools e o PISA, são a Seis Grandia que aplica. Eles começaram a receber muito pedido de, pô, me escolhe para fazer o PISA, me escolhe. Mas né, se é uma prova que usa da integralidade. Se você falar me escolhe, ela te escolher, acabou a integralidade. Né? Então é realmente aleatório. O que a OCDE então enxergou? Peraí, se tem tanta gente, tanta escola querendo fazer o PISA, mas eu não posso porque tem que ser aleatório, senão fica enviesado, né? O que eu posso fazer então? Oh, peraí, então vou fazer uma prova anual nos moldes do piso. Na verdade, é até mais do que anual. Né? Você pode fazer ou no primeiro semestre ou no segundo semestre. Né? São 2 por ano, o PISA for Schools. Então, a escola que desejar participar, e agora sim, né, a que desejar, não vou escolher aleatoriamente, a que desejar participar do PISA for Schools, o que eu vou fazer com essa escola? Né? O CDE pensando, eu vou preparar uma prova que seja nos moldes do PISA, que vai fazer várias análises bem mais profundas que simplesmente olhar o ensino, né, que a gente vai falar em algum momento aqui. Vou poder, né, as escolas vão poder se comparar com as escolas que fizeram o PISA também. Então, o resultado que essas escolas que fazem o PISA for Schools, né, que a gente vai chamar aqui de PISA-S, né, que é PISA e IFEM-S, as escolas que fazem o PISA-S, elas recebem o relatório, elas recebem a avaliação, elas têm o critério exatamente igual do PISA. Né? Quando vem o resultado, vem comparado ao resultado do PISA, né? Ou seja, da Perfeito. média mundial de cada área, da média do seu país de cada área, da média mundial de cada sub-área, né? Porque não só tem essas 3 áreas, como cada uma se divide em 3 sub-áreas, que eu também já falo. E recebe um relatório tão completo quanto quem faz o PISA. Então, ela consegue, essa escola que não foi aleatoriamente escolhida, ela consegue se comparar com todo o espaço amostral mundial que foi aleatoriamente escolhido. Então, a escola, ela
consegue se introduzir dentro de um corpo muito fechado e consegue ter essa visão de algo que, se ela não foi escolhida antes, ela não tinha. Então, foi muito legal a OCDE ter enxergado isso, que as escolas tinham esse desejo de participar e serem comparadas. Não adianta, né? Quem não é medido não é gerido. De ser medido e ser gerido para se comparar com outras escolas do mesmo país, se comparar com o país, se comparar com o mundo, se comparar com nações que são conhecidamente excelentes em educação, Finlândia, Noruega e outros países. Então, isso é muito legal ter essa visão de minha escola. Se eu fosse um país, estaria mais ou menos aonde, né? Isso é muito legal. As escolas ficam muito felizes quando sai o resultado. E não só quando sai o resultado de ponta, porque dentro do nosso range a gente tem, né, ficamos entre o no PISA de 2000, PISA S de 2021, ficamos se o Symbios, que é a nossa escola de governo, fosse a primeira, fosse um país, seria a primeira colocada do mundo, né? Então, mas também tivemos escolas mais baixas, porque mais focadas em vestibular, e é muito legal enxergar isso também, né? Aquelas escolas que são que a gente chama do cluster humanista, elas acabam ficando um pouco mais acima das que são muito ligadas em vestibular, porque a escola, e é normal, não é algo que a gente fale, meu Deus, vocês têm que ser igual a outra, não, a gente sempre fala aqui da independência pedagógica, é legal enxergar que o seu superpoder, né? Essa aqui vai provar em medicina, quer passar em medicina, quer engenharia, quer outro curso, não importa qual curso, vem para essa. Mas essa aqui, ó, desde o nono ano, esse aluno aqui já tem um nível excelente, já tem uma formação socioemocional maravilhosa. Então é muito legal todos esses pontos que são possíveis de serem vistos no relatório do PISA do for School. relatório. Muito legal. Ele nasce até da própria demanda, né, então, das escolas. Demanda reprimida, isso aí. Você comentou sobre, olha, tem escolas nossas que poderia ficar até em primeiro no ranking ali, a depender de como isso fosse visto. E recentemente a gente chegou a publicar no Mercado da Educação que a média das escolas da Inspira estavam acima ali da média da OCDE no PISA-S, o que, né, é um resultado excepcional. Mas eu gostaria de entender primeiro como que existe uma organização aí para tantas escolas fazerem, como que vocês se organizam e no que você acredita que se sustenta, né? Quais são os pilares que sustentam esse resultado excepcional aí nessa comparação do PISA-S com o mundo todo e o OCDE ali, principalmente. A gente, uma expressão que a gente usa o tempo todo é excelência acadêmica, né? A gente, para que uma escola entre para a Inspira, a gente só acredita nela dentro da Inspira se tiver excelência acadêmica. Entenda, a gente já falou muito aqui, né? Excelência acadêmica, quando você fala normalmente ou com pai de ensino médio, ou com alguém que não tenha tanta vivência na educação, sempre não, mas quase sempre acha que excelência acadêmica é fazer todo mundo tirar a nota alta e ser aprovado no vestibular, né? Hoje a gente no Brasil tem muito essa linha de eu sou excelente academicamente porque meu aluno na terceira série ele vai direto para a medicina, né? É bom também, né? Também é excelente ter um aluno que queira o curso que ele queira e passar direto da terceira série. Mas que médico que a gente está enviando para lá, né? Então, o PISA Forest School, né, de novo, ele não analisa só nota, né? Uhum. O relatório tem 94 páginas do ano passado, e não preciso nem falar de tudo que ele fala, são 94 páginas. Então, é uma análise muito mais abrangente do que simplesmente sua escola está bem, sua escola está mal, sua média está acima do mundo, sua média está abaixo do mundo. Em matemática está bem, em leitura mais ou menos, e em ciências você está mal. Muito mais do que isso. Ele faz uma avaliação socioemocional, faz comparação entre gêneros, faz comparação entre as faixas socioeconômicas, ele faz uma comparação muito profunda de tudo que está dentro da sua escola, né? Não só da parte de ensino, né? Então a gente entende que
a excelência acadêmica é o conjunto disso tudo, né? É legal passar direto da terceira série para o vestibular, mas para isso eu tenho que ir lá desde o primeiro ano ter um aluno, né, que realmente entenda o que é o estudar, mas também entenda o que é ser um cidadão, né? Então, a Perfeito. excelência acadêmica, para a gente, é o conjunto disso tudo que acaba que o PISA e o PISA for Schools, ele analisa, né? Então, um dos nossos pilares é esse, a excelência acadêmica. A escola não entra para a Inspira se não tiver essa excelência acadêmica, né? Claro que, enquanto gestão, quando a gente vê que essa excelência pode não estar no nível que a gente imagina que ela tenha que estar, a gente sempre tenta ajudar a escola. O que é legal? A escola da Inspira, ela tem independência acadêmica. O que é independência acadêmica? Se você me perguntar hoje, né, eu como diretor de operações pedagógicas, ou Marcelo Xavier, que é o diretor pedagógico, se você perguntar, a escola do Pará que vocês têm, a rede no Pará, ela é trimestral ou bimestral? Os dois vão falar, não sei, não sabemos, né? E provavelmente a gente só vai saber se a gente perguntar e depois a gente vai esquecer. Por quê? Essa independência acadêmica, se a escola entrou para a Inspira, ela já tem excelência acadêmica, né? A independência pedagógica fez com que ela já tivesse essa excelência acadêmica, né? Tudo que foi construído, a gente não pode chegar em algum momento e falar, legal o que você construiu até aqui. 7 de setembro, você tem 86 anos de fundação. Legal o que você fez até aqui. Mas a partir de agora, a Inspira vai fazer assim, sua prova vai ser assim, o material vai ser esse. E é isso, né? Esqueço tudo que você fez, né, para chegar até aqui e moldo. Não Não é faz o sentido, antipilar né? é o antipilar do que a gente acredita. Se está entrando, tem excelência acadêmica. Se tem excelência acadêmica, a excelência veio desses anos todos que né, você foi Sem dúvida. se virando sozinho muito bem, você foi montando o seu aluno, você foi criando a sua escola. A gente mantém todo esse legado, né? É muito importante para a gente. Então, manter o legado é um outro pilar muito importante que a gente acredita que funciona muito bem nas escolas que entram para o nosso grupo. Perfeito. Legal. Jonas, acho que era a minha última pergunta. Eu queria entender de uma maneira geral como que funcionava, como que vocês tinham chegado nesse resultado. Queria passar para a nossa audiência como que funciona o PISA-S. Acho que a gente conseguiu entender de uma maneira geral. Queria até deixar um espaço aqui, caso você queira falar alguma coisa para a audiência, deixar algum contato, conversar com alguma escola específico. Também fica à vontade para falar alguma coisinha e depois a gente pode encerrar. Mas eu fico honrado aqui com a sua presença. Foi muito bacana esse papo, foi legal entender como que funciona o PISA-S e por quê, né? Acho que esse é o principal motivo do porquê que vocês adotaram o PISA-S aí como um indicador de qualidade do ensino-aprendizado das escolas de vocês, que a gente já sabe, já é conhecido no mercado como de excelente qualidade, enfim, de altíssimo grau aí no que diz respeito à pedagogia. Perfeito, Rafa. Bem, minhas redes sociais, na verdade, uma rede social, tem o LinkedIn, Jonas Stanley. É, Felizmente, hoje, muita gente me adiciona para falar sobre educação, é bem legal. Como no LinkedIn acaba mostrando onde você se formou, onde você trabalhou, aí eu olho, pô, Instituto Militar de Engenharia, mas você fez engenharia militar, hoje está na parte pedagógica. Como É assim, muito né? legal isso. Não. A gente fala, muita gente lá na Inspira foi formada pelo IME, e a gente fala, somos engenheiros que nunca engenheiramos. Se você colocar para mim alguma coisa de engenharia, eu vou falar, nunca estudei isso, nem sei o que é isso, né? Não lembro, né? Se estudei, não lembro, né? Eu tinha um amigo que falava, olhava para uma ponte, eu olhava ela em pé e falava, como é que aquilo fica em pé? Aí ele entrou no IME, fez engenharia civil, ele formou, olhou um dia para a ponte e falou, como é que aquilo fica em pé? Né? Então é mais ou menos isso. A gente fez engenharia, né? Muito legal para gestão, mas a gente ama a educação, né? Eu falei, trabalho nisso, né, esse ano fazendo 20 anos. Então, quem quiser adicionar, falar sobre educação, quiser conhecer Inspira também, né?
ou nos visitar, ou falar sobre ela, fique à vontade de me adicionar. Sempre respondo todo mundo que me adiciona lá. É sempre disponível. E é isso, Rafa. Obrigado também aí pelo convite, né? Obrigado por deixar elucidar, né? Muita gente acaba querendo saber o que é o PISA-S, como é que foi. É, não consegue entender a diferença do PISA-S para o PISA, muito confuso, é o mesmo nome. É legal poder falar com a audiência para entender também essa diferença. Perfeito. Olha, eu estou começando a achar que o IME tem tradição em educação, porque além do Inspira, que a gente sabe que tem IME, tem a TIT, que eu conversei há pouco tempo, que é uma startup que está numa rodada pré-seed, que acabou de ser lançada também, fundadores do IME. O Colégio Fibonacci, esses tempos atrás eu li sobre o O desempenho no Fibonacci Enem. foram os meus sócios. Foi o Jean, o Ah, Átila e é. o Pablo. Foi lá que eu conheci, que Exato, eu eu estava fundei uma lendo há pouco escola. tempo. Sanduíme também, eu estou começando Eles a são do ITA. acreditar que tem uma. Eles são do Ah, eles são ITA. do Eles são ITA. de São Paulo, é. Ah. E você era do IME E eles e do ITA. fez a. Entendi. Legal. Bacana. Ó, prazerzaço, obrigado por trazer esse tema, elucidar aí como as coisas funcionam. Fico muito feliz e, bom, espero ter aqui novamente para a gente continuar falando sobre educação. Um grande abraço. Beleza, meu caro. Se quiser, é só convidar.